encontrou Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 até o verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, e o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até o versículo de número 29. Vamos fazer mais uma oração, uma prece. Ó Deus, fale conosco através da sua palavra. Nos ensine, Senhor. Nos ensine a ouvir com atenção aquilo que o Senhor revela na sua palavra e que é importante na vida da igreja. Que teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração para a compreensão. E que o Senhor me use como instrumento da tua vontade para expor aquilo que o Senhor já revelou nas Sagradas Escrituras. Fala ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Tiatira é uma igreja que está numa cidade pequena. A cidade de Tiatira não era a maior cidade da Ásia Menor. Ela era pequena, porém muito vibrante. Ela estava na rota comercial da Ásia e ela era famosa por sua atividade econômica. Tinturaria, roupas, túnicas, tecidos nobres como púrpura e também a sua olaria. Essa cidade era organizada por sindicatos comerciais, que no mundo antigo, e principalmente ali na Ásia, no Império Romano, eram chamados de guildas. Sociedades fechadas, sindicatos, que influenciavam os padrões e que protegiam o comércio. Eles eram bairristas. E estas guildas moldavam toda a economia cultural da cidade de Tiatira. Estas guildas também tinham um deus padroeiro para cada uma. E tinha uma prática de culto, de adoração e de festas que envolviam a idolatria, comida sacrificada a ídolos e festas pagãs que envolviam bebedice, sensualidade e prostituição. Quem não fazia parte dessa guilda era excluído. Uma outra característica da cidade de Tiatira
é que por causa do modo econômico de tecidos, roupas, produtos feitos de barro, como vasos, olarias, tinturarias, havia uma grande influência feminina naquela cidade. As mulheres ocupavam um papel importante nas relações comerciais de Tiatira. Você vai encontrar isso, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo encontra uma mulher chamada Lídia, Atos 16, versículo 14, e que era de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela era temente a Deus. E ela escutava o que Paulo pregava e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Esta é a igreja situada na cidade de Tiatira. O que nós podemos aprender com a carta que Jesus escreveu? Sim, o Jesus, que é o sumo sacerdote, que anda no meio da sua igreja, que conhece a sua igreja, que cuida dela em tempos difíceis. Jesus, então, nesta carta, se revela em primeiro lugar como um filho de Deus que tudo vê e domina. O versículo 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Você percebe que Jesus se autodesigna como Filho de Deus. Para nós isso é comum por causa do nosso credo, mas isso é intencional, porque muitos que cercavam a igreja, inclusive judeus, eles rejeitavam a divindade de Jesus. Eles rejeitavam que Jesus era o Filho de Deus e também o próprio Deus. Quem escreve esta carta para a igreja de Tiatira se apresenta numa relação filial com Deus Pai. E se apresenta de modo divinal. Jesus, Filho de Deus. O escritor de Hebreus, a escrever para um povo judeu, para uma igreja muito influenciada pelo judaísmo, ele inicia a carta aos Hebreus, por exemplo, deixando muito claro sobre a divindade de Cristo e a sua relação filial com Deus Pai. Hebreus capítulo 1, de 1 a 8, nós lemos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É interessante que o versículo 2 diz que ele é o Filho e o herdeiro, e pelo qual todo o universo foi feito. Observe o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Pois o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Versículo 6 de Hebreus 1. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto os anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é cetro do seu reino. Este é o Jesus revelado em Apocalipse. O mesmo de Hebreus capítulo 1, o Filho de Deus. E este Filho de Deus tudo vê e tudo domina. A primeira lição é que o Filho de Deus tudo vê e tudo domina. Isso é importante para a igreja em Tiatira. Observe que ainda no versículo 18, Jesus é retratado e se autodesigna como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Os olhos como chama de fogo
revela o seu olhar penetrante. Diante dos olhos de Jesus, nada passa despercebido, nem neste mundo e nem na sua igreja, principalmente na sua igreja. Ele conhece a igreja, ele sabe as intenções do coração, as motivações mais ocultas de cada um que lhe pertence. Por isso ele é retratado com este olhar de chama de fogo, um olhar de juízo, um olhar penetrante, um olhar que desvenda. Olha só, o versículo 23, nesta mesma carta, Jesus está corrigindo a igreja de Tiatira. E ele usa essa expressão no verso 23, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele tudo vê, ele sonda todas as coisas. Mas os seus pés são retratados como bronze polido. Diante da glória de Cristo, ungido do Senhor, todos os seus inimigos estarão submetidos debaixo dos seus pés incandescentes. Ele domina. Inclusive, aqueles que se infiltram dentro da igreja, seduzindo e enganando, serão dominados, pisados na autoridade de Cristo. É difícil você ouvir essa descrição, porque sempre é apresentado o Jesus misericordioso, sempre nos é apresentado o Jesus amoroso, mas este mesmo Jesus é o que domina, é o que submete os seus inimigos abaixo dos seus pés. Diz o Salmo 110, versículo 1, Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. A igreja de Tiatira estava recebendo uma carta, e a autodesignação, quem escreve a carta diz: eu sou o Filho de Deus, que tudo vê e que domina sobre vocês. E esse Jesus que se relaciona com a igreja hoje, ele sonda as nossas intenções e o nosso coração. Nada lhe passa despercebido. Ele domina sobre a vida da igreja e sobre os inimigos da igreja. Por isso, meu irmão e minha irmã, isso nos faz olhar para a obra de Cristo na vida da igreja. Nada lhe passa despercebido. Ele é o Filho de Deus. Nós servimos a Ele. A segunda lição que nós podemos destacar é que, além da carta ser escrita pelo Filho de Deus, que tudo vê e domina, a carta revela uma igreja de virtudes em desenvolvimento. Uma igreja de virtudes em desenvolvimento. No versículo 19, Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança. As tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus tem conhecimento das virtudes daquela igreja. Ele não está alheio a nenhuma de suas igrejas, ao que se passa por nenhuma delas. Mas ao olhar para Tiatira, Jesus elogia aquela comunidade de crentes e diz: olha, vocês estão em desenvolvimento das suas virtudes. 4 virtudes são destacadas por Cristo. A primeira, no verso 12, diz: o teu amor. Observem que a igreja de Tiatira é uma igreja que ama. O contrário da primeira igreja que recebe a carta de Jesus, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2:4, qual era a acusação que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Tiatira é uma igreja que ama. A segunda virtude da igreja é a fé. Confiança em Deus. Uma igreja que, apesar das dificuldades, não deixou de crer. Ao olhar para as duas últimas, serviço e perseverança. Serviço inclui operosidade. Alguém que está disposto a trabalhar.
Esta é a igreja de Tiatira. E a última qualidade, perseverança, a última virtude, é que apesar das dificuldades, apesar da oposição, eles se mantêm firmes, não desistem. Agora, esse elogio de Jesus pode ser ainda dividido em duas formas. As duas primeiras virtudes, amor e fé, e as duas últimas, serviço e perseverança. Porque Jesus faz um elogio final no verso. Ele diz, no verso 19, as tuas obras são mais numerosas do que as primeiras. O final do verso 19 termina dizendo, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. O elogio de Jesus destaca o crescimento das virtudes. Sabe o que isso significa? Que a igreja de Tiatira não era uma igreja estagnada. Uma igreja que teve bons momentos, mas que parou no tempo. E isso é muito comum acontecer na nossa vida. Vivenciarmos bons momentos, boas fases, na vida cristã inclusive, na nossa fé, no nosso amor para com Deus, mas estagnarmos, pararmos. A igreja de Tiatira fazia das suas últimas obras um desenvolvimento mais numerosas do que as primeiras. Eles começaram bem e estavam melhorando cada vez mais. Tenho ensinado para a igreja a importância do desenvolvimento da vida cristã. Estamos estudando o livro a carta de Filipenses, onde Paulo estimula a igreja de Filipenses a desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Por isso, meus irmãos, este elogio mostra que há um avanço, um desenvolvimento espiritual. E isso me faz perguntar, como igreja de Jesus, que eu e você somos, temos avançado espiritualmente nas virtudes que Cristo espera encontrar na sua igreja? Somos uma igreja que serve em amor, porque aquela igreja apresentava serviço, e este serviço levava essa igreja a amar. Essa igreja perseverava, e ela perseverava na fé. Era uma igreja que tinha fé e perseverança, amor e serviço, e isso aumentava, crescia exponencialmente na vida da igreja. A igreja do nosso tempo também precisa experimentar este desenvolvimento. A olhar para a sua história, a olhar para a sua vida espiritual e ver, nossa, quantos momentos, quantos serviços, quanto trabalho de amor, quantas situações de perigo ou de lutas enfrentamos na fé no passado. Ao olharmos para frente, vamos perseverar na fé. Ao olharmos para os desafios da igreja e da vida cristã, vamos servir em amor. A igreja de Tiatira era uma igreja de virtudes em desenvolvimento, que crescia exponencialmente nas suas virtudes. A terceira característica que eu quero destacar desta carta de Jesus à igreja de Tiatira, que é tão importante para a igreja do nosso tempo, é a influência maligna de Jezabel, o pecado da tolerância ao ensino enganoso. Apesar deste crescimento e desenvolvimento, isso não exclui a igreja de defeitos. A igreja de Tiatira tem problema, como toda igreja tem. E qual é este problema? Este problema nos ensina a ficar alerta. A influência de Jezabel, o pecado da tolerância a um ensino enganoso. Observe o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Percebe que é uma denúncia muito séria. Jezabel, aqui, é um nome simbólico, representativo de uma figura do Antigo Testamento. Jesus usa um personagem
a esposa fenícia de um rei judeu, o rei Acabe. Um rei que fez o que era mal perante o Senhor, como uma referência de uma profetisa idólatra de Baal. Sim, esta mulher que está se autodeclarando profetisa na igreja, se autodeclarando voz de Deus, porque é isso que é um profeta, é aquele que fala por Deus, que fala a palavra de Deus. Jesus está usando uma figura de uma falsa profetisa, de uma profetisa idólatra, que seduziu o povo de Israel à idolatria e à prostituição, que perseguiu o profeta Elias, que matou homens de Deus. Jesus usa a influência de uma líder da igreja, de uma mulher que se declara líder e profetiza, mas que na verdade ela é alguém que seduz a idolatria. Olha, observe o verbo que Jesus usa. Tenho, porém, contra ti o tolerar. Tenho contra ti o tolerares essa mulher. É interessante, irmãos, que tolerar é igual a aceitar. Eu permito. Quando eu tolero, eu permito. Olha, e aqui tem um problema muito sério. Nós já vimos que há virtudes nessa igreja, mas que as virtudes não isentam a igreja de errar. E é preciso aprender que esse tipo de influência, como a de Jezabel no Antigo Testamento, e desta Jezabel que está aqui significada, esta mulher que fala em nome de Deus, como se falasse em nome de Deus, ela mesma se declara profetisa, mas não é. Ela seduz o povo a praticar prostituição e idolatria. Nós aprendemos com os erros das igrejas. Olha, aprendemos que zelo doutrinário, por exemplo, sem amor, é pecado. A gente aprendeu isso com a igreja de Éfeso. Era uma igreja que não tolerava falsos profetas. Ela não aceitava homens maus. Ela era uma igreja firme na doutrina. Ela rejeitava e odiava, a palavra odiar aparece no capítulo 2 para a igreja de Éfeso, os nicolaítas, uma facção que ensinava uma doutrina equivocada e mundana. E Jesus diz para a igreja de Éfeso, eu também odeio eles. Então, a igreja de Éfeso tinha zelo doutrinário, mas abandonou o amor. Nós aprendemos que zelo doutrinário sem amor é pecado. Éfeso não tolerava homens maus e hereges, mas perdeu o primeiro amor. Agora, com Tiatira, nós aprendemos que ação e desenvolvimento, serviço em amor, perseverança na fé, todas essas coisas, se não tiver zelo doutrinário, é pecado do mesmo jeito. Tiatira tolerava o erro, tolerava Jezabel, seduzindo ao engano o povo dentro da igreja. Zelo, ação e desenvolvimento, tanto no amor quanto na fé, quanto no serviço de amor, na perseverança da fé, sem zelo doutrinário, é pecado, porque nos leva ao engano. A influência de Jezabel mostra a tolerância com o erro doutrinário. A igreja precisa estar atenta a isso. Olha, assim como a igreja de Pérgamo, Tiatira negligenciou a disciplina. Pérgamo, porque tolerou o ensino de Balaão, um mercenário da fé, que foi contratado no Antigo Testamento para fazer o povo de Israel tropeçar na idolatria. Agora, Tiatira, assim como Pérgamo, recebe a denúncia de ser negligente e de tolerar alguém que seduz o povo de Israel. A igreja de Tiatira negligenciou a disciplina. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, isso é importante no nosso tempo. A igreja deve servir a este propósito,
quando a igreja falha em disciplinar o mundanismo, quando a igreja falha em disciplinar a idolatria em seu meio, ela passa a ser tolerante com aquilo que Jesus Cristo reprova. E por isso também é reprovada por Cristo. Quando você passa a tolerar erros dos seus filhos, erros graves, como mentira, roubo, você se torna conivente do que ele está fazendo. Não é assim? Eu me lembro que uma vez roubei um pacote de bala no supermercado quando criança. E minha mãe levou eu e minha irmã de volta ao supermercado. E nos fez devolver. Falou de polícia. E nos fez pagar aquele pacote de bala. Se o meu pai e a minha mãe faz isso comigo, a igreja também deve fazer isso com aquilo que Jesus reprova. O problema da igreja de Tiatira, como também o problema da igreja moderna, é que falar de disciplina, de apontar o erro, o defeito e o pecado e tratar pecado como pecado, está fora de moda nas igrejas. Pastores que o fazem geralmente são acusados de moralistas. E é claro, é preciso corrigir o erro sem moralismo e pela graça do Senhor e da sua palavra, mas fazê-lo com a autoridade da palavra. Observe que nos versículos 21 até o versículo 23, Jesus dará uma sentença pesada à falsa profetisa e aos seus seguidores. Jesus está escrevendo com os pés que dominam, de bronze polido. Versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Observe que Deus sempre é gracioso e nos dá tempo para o arrependimento. Mas aqui há um fato observado por Cristo, porque apesar desse tempo de arrependimento que Deus nos dá e dá a todos na igreja, para serem disciplinados e corrigidos por Ele, ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Versículo 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Por isso, meu irmão, se Jesus age assim, com problemas dentro da igreja, nós precisamos estar atentos a isso. Esta carta serve para nossa advertência. A igreja precisa, sim, a liderança da igreja estar atenta para aqueles que estão tratando o casamento como supérfluo, como descartável. E muitas pessoas acham que o divórcio é uma alternativa para os crentes. Como jovens que acham que é normal uma vida desregrada, desobediente aos pais, cheia de bebedeiras e festas e uma vida promíscua. A igreja precisa ser o arauto da santidade e pregar isso. Porque observe o verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O juízo de Deus também se volta para o meio do seu povo, para aqueles que são rebeldes dentro da sua igreja. É claro, irmãos, aqui que estes estão infiltrados na igreja, mas a igreja não pode ser tolerante. Ainda dentro desta influência de Jezabel, eu quero falar como Jezabel seduzia a igreja. Por que essa igreja tolerava Jezabel? O texto nos dá algumas dicas. O versículo 24, há uma expressão que eles diziam. Verso 24 diz, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. É interessante porque essa sedução, ela acontecia por causa da situação em que vivia aquela igreja em Tiatira. Lembre-se que eu falei das necessidades comerciais. Lembra que eu falei que havia guildas, sindicatos que tinham seus deuses como padroeiros e festas religiosas que envolviam uma sociedade muito forte. Quem não pertencesse a essas guildas, quem não participasse de suas festas, de seus cultos, dos seus atos culturais, eram deixados de lado.
e ficavam no ostracismo, com dificuldades para comercializar, fazer negócios, vender mercadorias. Para tentar, então, escapar da perseguição, do isolamento social, para tentar escapar do isolamento econômico que os crentes sofriam e também pelo desejo, escapar do desejo de experimentar de benefícios do Império Romano. Lembre-se, o Império Romano trazia um benefício para quem pertencia ao Império. Era conhecida como a Pax Romana. Era vantajoso pertencer ao Império Romano. Leandro Lima, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana de São Paulo, no artigo que ele escreveu na Fides Reformata, chamado para o martírio, ele diz que o desejo de experimentar os benefícios do Império Romano levou muitos crentes a seguirem o caminho da acomodação cultural proposto por falsos mestres eloquentes. Esta mulher é uma delas. Havia um caminho de acomodação cultural. Kistemacher, um comentarista bíblico de Apocalipse, diz que o objetivo dos seguidores de Balaão, versículo 14, dos Nicolaitas, versículos 6 e 15, e de Jezabel, é o mesmo: enganar o povo de Deus, persuadindo-os a adotarem um estilo de vida que lhes permitiria serem aceitos no mundo e continuarem sendo membros da igreja. Percebem a sutileza? Essas coisas profundas de Satanás é algo que a falsa profetisa Jezabel oferecia como a solução para o problema. Olha, vocês podem adotar um estilo de vida que permitem participar deste mundo e continuar sendo membro da igreja. Isso é chamado de secularização. Jezabel estava sendo tolerada porque ela oferecia solução para uma dificuldade muito grande que a igreja passava. A igreja passava por pobreza, por perseguição, por provações diante de um mundo pecaminoso. William Hendrickson faz a seguinte observação sobre estas coisas profundas de Satanás que era ensinada dentro da igreja. Ela aparentemente argumentava assim: para vencer Satanás, você precisa conhecê-lo. Você jamais será capaz de vencer o pecado, a menos que você se torne experimentalmente familiarizado com ele. Então, você quer ser bem-sucedido na sua vida sexual, você precisa ter experiências sexuais. Você quer ser bem-sucedido na fé em Deus, conheça os ídolos. Participe dos seus cultos e veja que eles são falsos. Esta é uma mensagem que tem sido pregada hoje. De que as pessoas, para vencer Satanás, precisam conhecê-lo. Que para vencer o mundo, precisa experimentá-lo e prová-lo. Que para rejeitar os erros dessa vida, é preciso ter uma experiência diante destes erros. É assim falado para os nossos jovens. Dizem aos nossos jovens, a cultura moderna diz que para eles serem felizes sexualmente, eles precisam ter o máximo de relações sexuais possíveis para depois se casarem. Porque aí eles terão experiência. Esta é a mensagem do mundo. Esta é a mensagem deste século. A profetisa de Jezabel não cessou de seduzir com coisas profundas de Satanás, em que muitos acham que é a maneira certa de superar as pressões deste mundo pecaminoso. A igreja moderna enfrenta a sedução de Jezabel, que tenta convencer a igreja que para ser feliz neste mundo é preciso conhecer o pecado e viver mundanamente para então valorizar a fé, para ter convicções daquilo que Deus é. Negociar princípios e valores bíblicos para sermos aceitos nessa sociedade, pelas pessoas, ou para desfrutarmos de privilégios reconhecidamente mundanos, é um equívoco. Não vai demorar. E pessoas que têm comércio
já estão vivendo essas pressões de ter que financiar coisas que são contrárias à nossa fé, diante de marcas, diante de produtos, diante de festividades culturais do nosso país. Bem da verdade é que Tiago nos ensina algo muito importante e que pode ser aplicado aqui nesta carta em Tiatira, em Apocalipse. Tiago 4,4, nós lemos: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tolerar o erro e o pecado de Jezabel. Quarta lição que eu gostaria de destacar desta carta a Tiatira. A igreja de Tiatira está sendo desafiada por Jesus a preservar o essencial. A igreja não deve perder a fidelidade. Eu vou repetir. Em quarto lugar, preservando o essencial. A igreja não deve perder a sua fidelidade. Observe o verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatiras, a tantos quanto não têm essa doutrina. Versículo 25 agora. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Nem todos caíram na heresia sedutora de Jezabel. Nem todos caíram na conversa dos que dizem das coisas profundas de Satanás. Quando Jesus diz a todos vós demais de Tiatira, ele está se referindo a um grupo de pessoas que não foram seduzidas pelo engano. Mas Jesus, no verso 25, fala de um cargo, de uma carga. No verso 24, no final do verso 24, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. O que é considerado esse encargo essencial? Aquilo que Jesus diz que é essencial para que a igreja mantenha até que ele venha. Outra carga não jogarei sobre vós. É uma referência à ordem apostólica que os apóstolos deram para as igrejas gentílicas, lá no Concílio de Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 15. Que o Concílio de Jerusalém se reúne e há uma mensagem apostólica para as igrejas gentílicas sobre coisas essenciais para aquela igreja. Quando eu uso a expressão gentílica, são as igrejas estrangeiras que não pertenciam à comunidade de Jerusalém, de Israel e dos judeus, porque os estrangeiros estavam sendo salvos pela pregação do evangelho. Então há uma recomendação sobre coisas essenciais para aquelas igrejas estrangeiras. Em Atos capítulo 15, versos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. O essencial é ser fiel a Jesus. Eles deveriam manter-se fiéis até a segunda vinda de Cristo. Versículo 25 diz: então somente conservai o que tendes até que eu venha. A igreja de Tiatira precisava preservar o essencial. Ela não deveria perder a sua fidelidade a Cristo. Observe que Jesus diz o mesmo para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna não recebe nenhuma reprovação de Jesus na carta. Mas ela tem uma recomendação muito forte. Versículo 10 de Apocalipse 2 diz: não temas as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O essencial é ser fiel a Deus. E ser fiel, ainda que isso me leve à morte. Ainda que isso me leve a padecer. E eu vou fazer isso até que ele venha. Não percam o que vocês já têm. Preservar o essencial
é não perder a fidelidade a Jesus, é não perder a fé em Jesus, a perseverança no serviço dele. Por isso, meu irmão e minha irmã, em quinto lugar, nesta carta, nós olhamos para os vitoriosos que reinarão sob a autoridade da luz gloriosa de Cristo. O versículo 26 até o versículo 29, Jesus faz a promessa ao vencedor. Aqueles que vencem. Sim, aqueles que serão fiéis até a sua vinda, que é o essencial. Não há outra carga que Jesus pôs. A carga é: sejam fiéis, não se corrompam, não percam o que vocês já têm, permaneçam até eu voltar. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Jesus dá aos vitoriosos a autoridade e o cetro de governo de Cristo. Percebam que esta autoridade e este cetro é de Cristo. Sim, aqui no verso 26 e no verso 27, é uma referência ao Salmo messiânico, ao Salmo de número 2, verso 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa autoridade e cetro de Cristo está aqui significando que a igreja hoje, oprimida pelo mundo, sentindo as pressões desse mundo, na segunda vinda de Cristo, reinará com Cristo sobre este mundo e julgará este mundo segundo o cetro de Cristo, segundo a autoridade de Cristo. E reinará num reino glorioso. Observe o verso número 28. Há uma continuidade da promessa. A promessa diz: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aqui é uma referência ao próprio Senhor Jesus. Por isso, esse último ponto é os vitoriosos que reinarão sobre a autoridade da luz gloriosa de Cristo. Sim, porque é uma referência a Ele. Ele é o sol da manhã, a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus diz: eu, Jesus, a brilhante estrela da manhã. Significando que, assim como a estrela da manhã reina nos céus, assim também os crentes reinarão com Cristo em sua glória. Lembre-se da parábola que Jesus contou do joio e do trigo, que foi semeado o trigo e o inimigo semeou também o joio. E Jesus, ao explicar sobre isso, fala do grande dia da colheita, em que serão identificados quem é joio e quem é trigo, assim como os seguidores de Jezabel e a própria falsa profetisa que tenta seduzir a igreja, está no meio da igreja hoje. No último dia, o cetro de Cristo e a autoridade dele esmiuçará como vasos quebrados, e a igreja reinará com Cristo e resplandecerá com ele. Eu vou ler Mateus capítulo 13, verso 40 a 43, que é a parte final da parábola, da explicação da parábola do joio e do trigo, onde Jesus diz, versículo 40 de Mateus 13, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. Olha como é retratada a igreja de Cristo. Olha como são retratados pelo Senhor aqueles que são fiéis. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem dado tempo para arrependimento. Tempo para arrependimento aos que estão na igreja. Aos que se seduzem a um estilo de vida profundamente seduzido, enganado pelo maligno neste mundo.
Jesus tem nos ensinado que o essencial é permanecer fiel a Cristo para um crescimento de serviço em amor, para um desenvolvimento na perseverança da fé. E isso na vida da igreja nos faz gozar da autoridade do reino de Cristo e resplandecer com Ele na eternidade. Que esta carta do nosso Senhor para a igreja de Tiatira fale aos nossos corações. Que aprendamos a preservar a fidelidade. Que aprendamos a desenvolver virtudes da fé, mas sem tolerar o engano. Vamos orar? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela nossa igreja, que em tempos tão difíceis somos desafiados a manter a nossa fidelidade. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.